cola própria, né? Pra fazer o piso, né? Isso mesmo. Essa cola é muito boa. Vinílico, é muito boa. Não solta, se quer fazer uma manutenção, não dá. Sem contar o acabamento, né? O acabamento fica muito mais bonito, né? Sim. É isso aí. Já ajustei lá na caixa do gás. Agora eu vou passar lá Já pode passar. na caixa do gás. E aí, já tá seca a cola? Já tá seca a cola. Agora vamos colocar aqui. Você fez isso agora? Tá. Do gás, né? Já secou. Vai ajustar a pressão aí, né? Isso. Vai deixar a pressão aqui. Bom. Vamos passar.